Jamil Chad, todas as tardes com a gente, entre nós aqui na Band News FM, Jamil. E o Brasil propôs, de fato, aquele acordo global para estoques de commodities, né? Pensando aí na crise alimentar, principalmente por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Explica para a gente, Jamil, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. Esse é talvez o grande assunto internacional, claro, além da própria guerra, da questão da segurança, é o impacto que essa guerra está tendo no fornecimento de energia, mas também de commodities e aí de alimentos. A ONU, só para a gente colocar em números, Fábio, estima que a guerra pode ter um impacto sobre 1 bilhão de pessoas no mundo, no que se refere só à questão de alimentos, e que a guerra pode gerar basicamente, num curto espaço de tempo, um aumento no número de pessoas famintas em 40 milhões de pessoas no mundo. Isso, claro, por conta do abastecimento que representa a Ucrânia e Rússia em termos de trigo e outros grãos, mas também por conta do impacto das sanções e aí, claro, sobre energia, etc, etc. Bom, o que é que faz o Brasil? O Brasil, então, propôs na OMC, aqui em Genebra, na Organização Mundial do Comércio, que um acordo seja estabelecido para permitir que países possam fazer os seus próprios estoques. Mas quais países? Em quais condições? Porque qual o problema de formar estoque? É que você, claro, tem a intervenção do Estado na produção agrícola, no mercado, no preço e, eventualmente, até mesmo na concorrência internacional. Então, o Brasil diz, olha, ótimo, estamos de acordo, precisamos abrir espaço para que os países, e aí principalmente os mais pobres, possam fazer estoques de alimentos, mas critérios precisam ser estabelecidos. E é essa a proposta que o Brasil faz, mostrando que, por exemplo, os estoques, se eles forem autorizados, não pode fazer estoque para depois exportar, né? Ou seja, você não pode, o governo ir ali comprar do produtor, ou seja, subsidiar o produtor, depois pegar aquele produto e exportar e criar algum tipo de dumping internacional. Então, isso não poderia ser feito. Tampouco, pela proposta brasileira, você poderia comprar ou fazer estoques para ração animal. Ou seja, você não poderia, na verdade, estar comprando algo para depois produzir ou levar isso para uma outra produção que eventualmente pode ser exportada. O que o Brasil tem medo, Fábio, Adriano, é que justamente com o argumento da questão da fome, você tenha intervenções em países que acabem distorcendo o mercado internacional. E para um exportador agrícola como o Brasil, distorção no mercado internacional significa prejuízo para os exportadores brasileiros. Jamil, a gente começou aqui o Entre Nós de hoje justamente com os dados que saíram do PIB e com o indicativo de que a agropecuária encolheu, teve um resultado ruim na comparação com outros momentos. O temor... Essa proposta ela tem dois temores, né? O temor da crise alimentar global, que é real e que é necessário tomar alguma providência em relação a isso. Então, a preocupação humanitária com pessoas que efetivamente estão passando fome já. E aí essa inflação que assola não só o Brasil, mas diversos países, quase todo mundo, só piora essa situação de miséria e de fome. A gente já falou disso aqui antes. Mas pesa na balança também muito o interesse e a necessidade do Brasil de não assistir quieto essa manobra, de depois ter uma manobra artificial de subsídio para ter uma concorrência desleal lá na frente, de concorrer com o preço que o produto que pode estar sendo exportado concorrendo com o nosso foi subsidiado sob um pretexto humanitário. De segurança alimentar. Exatamente isso, Adriana. Vou dar um exemplo hipotético, mas é um dos cenários que o governo brasileiro trabalha. Por exemplo, no caso da Índia, um país que sim vive uma situação dramática em termos de pobreza numa parcela da população, mas com um Estado que tem, obviamente, muitos recursos. A Índia já subsidia hoje em cerca de 70 bilhões de dólares por ano a sua agricultura. Ou seja, você já tem, na verdade, a Índia sendo um dos maiores subsidiadores do mundo, competindo com a União Europeia e Estados Unidos. Você não está mais falando daquela situação de 20 anos atrás, quando você tinha americanos, japoneses e europeus subsidiando e o resto do mundo tentando, de alguma forma, concorrer com aquela situação. Não. No caso da Índia, um subsídio
muito significativo. Qual a proposta da Índia neste momento? Criar estoques, formar estoques sem qualquer tipo de critério. O que significa isso na prática? Um aumento de subsídios, um cheque em branco para que os países, sob o argumento da segurança alimentar, possam fazer, claro, intervenções no seu próprio mercado. Você diria, mas qual o problema? O que isso tem a ver com o Brasil? Bom, vamos falar do açúcar, né? Um grande produtor, Brasil, e um grandíssimo produtor, a Índia. Se a Índia decide subsidiar ainda mais a sua produção de açúcar e concorrer no mercado internacional, quem vai sair prejudicado são os exportadores brasileiros. Então, você vê aí que o debate sobre segurança alimentar, claro que ele é absolutamente fundamental, que a crise humanitária ela é real, não resta nenhuma dúvida de que isso é a realidade, mas você também tem outra camada, uma história muito diferente, que é a concorrência entre os países pelo mercado internacional. Então, é claro, mais um capítulo dessa crise internacional que nós vivemos, um capítulo que não estava no radar e que, de repente, passa a ser o centro aí do debate, pelo menos debate comercial, obviamente, entre os países. E, claro, Adriana, vamos ser claros aqui, os famintos da Índia, os famintos do Brasil, ou os famintos da África, não tem nada a ver com essa história. O que eles precisam é de abastecimento e de alimentos. O que precisa é que a Organização Mundial de Comércio tenha alguma forma de controlar a formação desses estoques. É isso que o Brasil pede, que tenha uma fiscalização, alguma forma de controlar para que não haja esse desvio de função, digamos assim. Exatamente. E semana que vem a conferência ministerial da OMC aqui em Genebra, com, claro, os ministros de todo mundo vão tentar chegar a algum acordo sobre isso. Mas, olha, tem um probleminha na OMC, que eu diria que não é tão probleminha, o fato de que todas as decisões na OMC precisam ser tomadas por consenso. Você imagina que hoje consenso não é uma palavra muito comum utilizada no cenário internacional. Qualquer dia desse... Oi? O que você falou mesmo? Com o quê? As pessoas já não vão saber o que significa isso daqui a pouco. Do jeito que a banda tá tocando, consenso, tolerância, diálogo, são as palavrinhas assim, mas quando é que essa palavra foi usada na humanidade? Obrigada, Jamil. Você vai trazer notícias pra gente, então, da conferência e ver o que vai se avançar nesse sentido. Obrigada demais, viu? Bom dia para vocês todos. Valeu, Jamil. 4h38.